Diga obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada, que vai ser liberada sobre a minha vida, em o nome de Jesus, amém. Como é bom estarmos juntos para recebermos a palavra de Deus. A palavra nos cura, a palavra nos restaura, a palavra nos transforma, a palavra nos enche de fé e a palavra nos enche de esperança. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que pratica, bem-aventurado aquele que lê. Olha o decreto de bem-aventurança que temos sobre nós por ouvirmos a palavra. Você que está aqui para ouvir a palavra de Deus, você já tem um decreto de bem-aventurança sobre a sua vida. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz, muito feliz, afortunado. E você é um bem-aventurado. Diga para o seu irmão: você está olhando para uma pessoa bem-aventurada. O decreto de bem-aventurança está sobre a sua vida. Você é feliz, muito feliz, você é afortunado. Diga obrigado, Senhor. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança. Entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança. Eu coloquei como tema dessa ministração: o que você pensa te domina. O que você pensa te domina. O que você traz à memória te abate ou te levanta. 3 coisas importantes na nossa jornada e na nossa caminhada, que pode nos conduzir ao êxito pleno ou à derrota ou à frustração completa. Primeiro, os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa domina a nossa alma e domina o nosso ser, e produz algumas coisas, e muitas coisas podem ser produzidas através dos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles podem produzir toxinas no nosso organismo, que pode trazer a nossa alma abatimento. Os nossos pensamentos podem ser pensamentos saudáveis, que podem produzir e gerar em nós alegria. Como é importante nós aprendermos a lidarmos com os nossos pensamentos. Não é possível nós termos apenas pensamentos ou lembranças das coisas boas. Com certeza somos afetados por lembranças ruins, mas podemos, pelo exercício que fazemos, anularmos esses pensamentos e termos pensamentos saudáveis. O escritor do texto, ele diz: olha, eu me recordo de algumas coisas, e as coisas que eu me recordo me traz abatimento, me traz tristeza, traz a minha alma melancolia. E se você ler o livro de Lamentações, que são canções fúnebres, você vai ver a expressão do escritor falando das suas angústias por contemplar o estado lastimável em que vivia Jerusalém. Outrora uma cidade que impactava as nações, de repente está vivendo um tempo da vergonha e o tempo do opróbrio. E ele olhava por este prisma de calamidade, e ele trazia à memória essas coisas, e quanto mais ele pensava, mais abatido ele ficava. Ele diz que a sua alma se tornou como um absinto, algo amargo. Você conhece alguém amargurado de alma? Tem muitas pessoas assim, amarguradas de alma. E a amargura de alma nada mais é do que influências de pensamentos, que remete a um passado, muitas vezes ruim, de calamidade, e a pessoa fica presa, e aqueles sentimentos vêm se manifestando através dos pensamentos, e as toxinas vão tomando conta do coração, e de repente essa pessoa está completamente abatida. Ele diz: eu me recordo dessas coisas, e eu me abato. Mas de repente parece que ele vira uma chave, e diz: olha, mas eu também posso pensar de uma forma diferente. Entretanto, eu me recordo, eu trago à memória que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque ele só contemplava no prisma do juízo de Deus. Entretanto eu me recordo, e eu volto a ter esperança. E eu tenho esperança por quê? Porque as misericórdias do Senhor,
elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Muitos de nós estamos debaixo do juízo, e hoje você vai sair deste lugar debaixo da libertação plena, conectado a esta fonte poderosa das promessas de Deus, para você viver a plenitude de Deus. Diga: eu recebo, eu tomo posse, em o nome de Jesus. Ele estava completamente mergulhado em depressão, ao contemplar e memorizar o passado, olhando as ruínas da cidade. Mas agora os seus olhos se voltam para a palavra e diz: entretanto, disto me recordo e portanto eu tenho esperança. Hoje é uma noite para sermos renovados em esperança, sairmos deste lugar fortalecidos na nossa esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança, ela é a âncora da nossa alma. A esperança é a âncora da nossa alma. Diga comigo: a esperança a esperança é a âncora da alma. Diga: a âncora da alma. Para que serve uma âncora? A âncora é o que dá estabilidade ao navio. Imagina o navio, a grandiosidade de um navio. Quando eles lançam a âncora, ele fica estável. Aquelas ondas mais violentas, o navio permanece estável. A esperança é a âncora da nossa alma. A pergunta é: como está a sua alma? Hoje você pode sair daqui estabilizado nas suas emoções, curado nas suas emoções, vivendo uma vida estável no emocional, porque se você encontrar a estabilidade emocional, as coisas em todas as outras áreas começam a fluir e a caminhar bem. E a Bíblia diz também que a nossa esperança no Senhor, ela jamais será frustrada. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como que de águias. Olha a promessa para aqueles que esperam no Senhor. Os jovens se cansam, se fatigam, mas os que esperam no Senhor, os que esperam, os que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças. A fonte da nossa esperança é a palavra de Deus. É muito importante você ter este tempo para ouvir a palavra, mas é muito mais que isso. É você ter o seu próprio tempo a sós com Deus, voltado para a palavra, para que você desenvolva uma vida emocionalmente estável. É possível desenvolvermos uma vida emocionalmente estável, sim, mesmo diante deste mundo que vive em calamidade. Quando nós contemplamos no mundo natural, pelos olhos físicos, parece que é impossível viver essa estabilidade, mas em Cristo Jesus e pela sua palavra, nós podemos entrar nessa dimensão. Aquilo que você pensa pode ser saudável para a sua alma, ou pode ser também toxinas. Você vai alimentando os seus pensamentos e vai produzindo saúde emocional ou doença emocional. Hoje é um dia para você vencer este ciclo. E aí você pergunta: apóstolo, mas o que eu devo fazer? Não se vence isso apenas com uma oração ou imposição de mãos. É um exercício que nós devemos fazer diariamente. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que diz: na sua lei medita de dia e de noite. De vez em quando, uma vez por semana. O que você está fazendo aqui? Você não está meditando, você está ouvindo a palavra. Há um poder extraordinário em ouvir a palavra, mas também há um poder extraordinário na meditação. Quando você voltar para a sua casa, você vai poder ter um tempo de meditação. Você no seu carro, você pode ter um tempo de meditação. Na madrugada ou amanhã de manhã, quando amanhecer o dia, você pode ter um tempo a sós com Deus. Diz que este homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha, junto a quê? A ribeiro de águas. Imagina uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas isso não é tudo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É um exercício, não é um exercício físico, é um exercício mental.
mental. Você tira os pensamentos velhos e estabelece um pensamento novo. Você tira, elimina os pensamentos das impossibilidades e coloca no lugar os pensamentos que estão relacionados às promessas de Deus. O que vai acontecer? Essa árvore, que é uma pessoa, ela se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o fruto na estação própria. As folhas não murcham. E tudo que fizer prosperará. Olha só. Transição de mente. Aquilo que você pensa te domina. Diga para o seu irmão, aquilo que você pensa te domina. Aquilo que você pensa te domina. Nós aprendemos que aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você foca expande. Também aquilo que você fala expande. 3 coisas precisamos estar atentos: o que nós pensamos, o que nós falamos e como nós agimos. Estas 3 coisas têm poder de nos conduzir à plenitude ou à frustração. Nós podemos sim administrar os nossos pensamentos. Nós podemos sim administrar aquilo que falamos. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na nossa língua. Aquilo que você fala produz vida ou produz morte. Davi, quando ele recebeu a informação a respeito da morte de Saul e de Jonatas, olha só, ele se voltou para um monte e ele amaldiçoou o monte. Ele disse: jamais produza mantimento, para que se produza ofertas, cereais. E tudo aquilo secou. Em Israel, muitos lugares que eram áridos, eram desérticos, foram transformados e se tornaram como o jardim do Éden. Quem vai a Israel vê isso. Você olha, é só deserto, mas de repente você encontra plantações e plantações e produção e produção e produção que não acaba mais. A profecia de Ezequiel 36 deu forma. O deserto reverdeceu, é profecia. Mas Davi, no momento de ira profética, ele libera uma palavra sobre o monte e amaldiçoa o monte, e aquele monte nunca mais produziu. Interessante, porque já se fizeram estudos para transformar aquele lugar, como os outros lugares foram transformados, e ninguém conseguiu mudar a história daquele monte. Até hoje continua seco. O poder da vida e da morte. Muitas vezes no momento da nossa ira, nós liberamos palavras de maldição sobre um filho, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre a cidade, sobre a nação. E as palavras que estamos liberando sobre a nação estão prendendo a nação. Interessante nós atentarmos, porque a gente muitas vezes, a palavra que liberamos, olha, a corrupção não vai ter fim na nação, mas a nossa declaração deve ser: já chegou ao fim. Percebe a diferença? É muito importante nós estarmos atentos à nossa confissão. Jeremias, ele é chamado profeta chorão. Seus olhos tomados por lágrima, por ver o estado de Jerusalém. E ele entra em profunda depressão. E ele trazia à memória a ruína. E quanto mais ele trazia à memória a ruína, mais ele sofria, mais ele ficava deprimido. Mas no meio à calamidade, ao caos, ele diz: entretanto, eu disso me recordo, eu volto a ter esperança. Entretanto, eu me recordo. Hoje você vai trazer à memória os feitos, as intervenções maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Observe esse texto que está em Joel capítulo 3, versículo 8, falando a respeito de confissão. Joel capítulo 3, versículo 8, diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Olha o que está dizendo o texto: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Forjai é um processo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém forjando alguma coisa.
Forja é algo que se acende, se coloca um ferro e molda aquele ferro com uma bigorna, com uma marreta, um instrumento para transformar aquele ferro em um instrumento de guerra, ou um instrumento que seja útil para desenvolver alguma atividade. Forjar alguma coisa não é tão simples assim. Forjar espadas. Espada é uma arma de guerra. Relhas são instrumentos de um escravo. Qual é a confissão de um escravo? A confissão de um escravo é uma confissão de impossibilidade. Um escravo, ele não vê possibilidade, ele vê impossibilidade. Então a sua confissão é de impossibilidade. Está dizendo, forjai. Isso fala a respeito das palavras que nós devemos liberar. Muitas vezes é como que por uma forja, um esforço para falarmos corretamente, alinhado com a palavra de Deus e com seus desígnios proféticos que já foram liberados sobre as nossas vidas. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. E diz, diga o fraco, eu sou fraco. O que é para dizer? Eu sou forte. Faça a sua confissão, eu sou forte. Amém? Você não precisa tomar o espinafre. Não. É a confissão. Quem diz eu sou forte? O fraco. E ele se fortalece pela sua confissão. É muito importante nós estarmos atentos e administrarmos os nossos pensamentos e pensarmos alinhados sempre com a palavra de Deus. E a palavra de Deus abre um campo de possibilidade onde não tem possibilidade. A palavra de Deus diz que Ele faz da mulher estéril mãe de filhos, que habita em família. A palavra de Deus diz que Ele pega o pobre e o necessitado do monturo, do lixo, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Esta é a visão que devemos ter, sendo transportados desta dimensão para uma outra dimensão, através daquilo que pensamos e daquilo que falamos. Forjar espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Alguém pode dizer, apóstolo, mas eu vou ignorar, fazer de conta que o problema não existe. Não é fazer de conta, você pode inspecionar, o problema está lá, mas a sua confissão está alinhada com a promessa de Deus. Nós não temos como ignorar os problemas da nação. Nós não temos como ignorar os problemas que muitas vezes surgem. Eu vou fazer de conta que não existe para não sofrer. Não tem isso. Você inspeciona Neemias, quando ele voltou para Jerusalém e viu a calamidade, ele inspecionou, ele detectou os problemas. Ele não fez de conta que não tinha problema. Não é fazer de conta que não tem problema, ignorar o problema para não sofrer. Não. Neemias, ele inspeciona, ele vê o problema, mas ele tem uma atitude diante do problema. Veja comigo Neemias capítulo 2, versículo 17. Não é a forma de ver o problema, é a forma que lidamos com o problema. Diz o texto, Neemias 2, 17. Então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição. Olha só, bem vedes vós. Todos estavam vendo, contemplando as ruínas de Jerusalém. Bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Mas para aqui? Não. Diga não. Ele diz, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Vinde. Nós estamos numa semana de ativação profética. A cada primeira semana do mês, a igreja reunida para liberar decretos de restauração sobre as famílias, para liberarmos decretos de restauração sobre a nossa nação. Estamos num processo de reconstrução através da oração e de decretos proféticos. Imagina a construção de um edifício. Vamos construir um prédio e se contrata apenas uma pessoa. Imagina quantos anos ela vai levar para reconstruir. Agora, se há muitas pessoas comprometidas e aliançadas no processo de reconstrução, se acelera o processo. Nós somos centenas e centenas e centenas de vozes sendo liberadas e decretos no mundo do Espírito que estão formatando uma nova identidade para as famílias da igreja, para a nossa cidade e para a nossa nação. Vinde, reedifiquemos.
As famílias estão assoladas, estão afetadas. Contemplamos, inspecionamos, sabemos disso, mas vamos ficar paralisados. A chamada é vinde, é uma convocação para uma ação. Diga ação. Mas eu tenho quem faça, outro faz, é você. Diga para o seu irmão, é você. A convocação é para você. O povo estava cansado, o povo já estava abatido, eles estavam comprometidos, mas foram cansando. Neemias tem a responsabilidade de alimentar o povo. E como ele alimentava o povo? Trazendo esperança, trazendo renovo, com a palavra. Olha o que ele diz, no versículo de número 18. 2:18. Também lhes declarei, como a mão do Senhor, meu Deus, me fora favorável. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Atente para isso. Também lhes declarei, como a mão do Senhor me fora favorável. E nós temos aqui dezenas e dezenas e centenas de testemunhos do que a mão do Senhor tem sido favorável para conosco. Todos nós em nossas próprias vidas ou dentro da nossa própria casa temos pessoas que foram tocadas e afetadas pela boa mão do Senhor. Temos ou não temos? Neemias vai dizer, olha, eu quero dar a vocês um testemunho de quanto a mão do Senhor me foi favorável. Ele me deu graça diante do rei. Então ele traz à memória algo de uma intervenção divina, não apenas uma, mas muitas vezes Deus já havia intervido para trazer o quê? Livramento. Eu gosto de um texto quando o anjo Gabriel é enviado para comunicar a Maria, falar a Maria a respeito da concepção do Messias. E quando ele chega e sauda Maria, ela fica um pouco perturbada, ela não entende aquilo muito bem, e o anjo vai começar a ministrar a ela, não temas, e liberar a palavra, e ela não está compreendendo, não está entendendo. Ele diz, preste atenção. Ela pergunta, mas como isso vai acontecer? Eu nunca tive relacionamento com homem algum. Então ela não conseguia entender e compreender o que o anjo estava dizendo e como seria aquilo. E o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e liberará a palavra. Mas ele diz assim, preste atenção. Dentro da sua própria casa, a sua prima Isabel, uma mulher de idade avançada, estéril, ela está grávida, e esse já é o 6º mês. Olha que coisa extraordinária. O que ele traz à memória? Ele traz à memória algo que Deus já havia feito, uma intervenção divina dentro da própria casa de Maria. Todos nós aqui, sem exceção, temos na nossa própria casa ou próximos a nós pessoas que já foram tocadas pelo poder de Deus, alcançando libertação, transformação, cura, alcançados por salvação, foram alcançados de uma certa forma, e todos nós temos testemunhos. Então fale a respeito dos feitos, fale a respeito das maravilhas do Senhor. E o anjo diz, porque para Deus não tem nada impossível. Preste atenção, não há nada impossível para Deus. Hoje você vai sair deste lugar com a mente renovada, alinhando os seus pensamentos. E aqueles pensamentos de impossibilidades que têm atormentado a sua mente, eles podem ser vencidos. Substitua-os pela palavra. Traga à memória aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele pagou um preço pelos seus pecados. Talvez você esteja aí debaixo de juízo, de condenação pelo pecado. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele levou as nossas maldições. Ele levou a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa ruína. E Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pensar, falar e agir. O poder da ação. Nenhuma conquista se estabelece sem uma atitude. A equipe de louvor pode vir para o altar. Nenhuma conquista se estabelece sem uma ação. Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
Mas como vai? Tem mar, tem água. Diga ao povo que marche. E eles tinham que ter o quê? Uma atitude. E a partir do momento em que eles começaram a marchar, tocaram os pés nas águas, as águas se abriram. Se abrir, a gente entra. Não, entra. Amém? Dê o passo. Se não tiver o chão, Deus coloca. Amém, queridos? O poder da ação. Faça alguma coisa. Deus vai abrir portas. Deus vai estabelecer conexões. Mas se tiver que ir a Faraó, vá a Faraó. Vá a Faraó. Se tiver que falar com o rei, fale com o rei. Não, estou aqui esperando Deus fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer como? Deus vai fazer através de você. As coisas acontecerão através da sua vida. Diga: pensar, falar e agir. Pense, fale e age de acordo com a palavra. Para fechar, Lucas 5. Aqueles homens estavam frustrados, tinham pescado a noite toda e nada apanharam. Imagina a frustração. Trabalha e não tem resultado algum. Algumas pessoas estão assim. Trabalham e não tem resultado. A Bíblia diz que Isaac lançou semente na terra. E a terra produziu a 100 por 1. Sabe por quê? Produziu a 100 por 1? Porque a terra era boa? Não. Produziu a 100 por 1 porque o Senhor o abençoou. Ó. Lucas 5 diz que eles argumentaram. E Pedro diz: nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Quando eles lançam as redes, a imensidão, as redes quase se romperam, porque eles agiram de acordo com a palavra. Haja de acordo com a palavra e viva o seu milagre. Haja sempre de acordo com a palavra e viva o seu milagre. Meu irmão, não tem impossível para Deus. Você vai sair deste lugar debaixo de um decreto profético, e as limitações e as restrições cairão hoje na sua vida, e você vai ser desatado para prosperar em Deus. Você vai prosperar na dimensão da sua alma, você vai prosperar na dimensão da sua casa, da sua família. Deus vai restaurar muitas coisas no seu interior. Se coloque em pé.